LGPD. E a LGPD, eu vou só dar uma relembrada, porque a atividade que sairá é justamente sobre isso. Então, vocês verão aí que tem que analisar alguns dados de documento que faz parte da rotina do RH. Eu até tentei trazer uma advogada que ela trabalha com essa parte de adequação documental, mas eu, por conta de calendário, não consegui, ficou um pouco mais complicado. E aí acabou que eu deixei, vamos ver se no semestre que vem a gente faz, porque no semestre que vem vai dar para casar aí com outros componentes, até porque essa parte da LGPD, ela entra muito em todos os componentes. Vocês terão comunicação, aí entra o TCC, pode ser que vocês façam um trabalho de TCC e que entre aí a LGPD. E tem um monte de informação que dá para ser usada, então fica tranquilo que a gente vê agora na parte de DP, mas também dá para entrar em outros componentes, beleza? É, e aí eu já tinha falado, ó, sobre algumas informações da LGPD, eu tinha comentado com vocês a questão do mapeamento de dados. Então, quando a gente fala de mapeamento, é a separação dos dados que são sensíveis dos dados que são pessoais, dados que são aí considerados como dados anônimos que a gente tem. Um exemplo até que a gente pode colocar, por exemplo, se os dados vazarem, e aí são dados sensíveis, existe um órgão do governo que esse órgão ele acaba multando a empresa, e a empresa não pode chegar e falar assim, ah, governo, eu não sabia. Tá? Então tem uma multa, vou até colocar aí no chat, não sei se todo mundo consegue olhar o chat, é o balãozinho que tem aí. Tem a multa, e essa multa pode ir, por exemplo, de 2% do faturamento a 50 milhões de reais. E aí é um problema, porque empresa pequena, ela já tem tanta dificuldade, ela tem tanto para poder se manter, que esse órgão, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ele pode acabar pegando e empresas podem responder também a processo. E aí vira um ponto de risco que a empresa tem sobre os dados. Então, dos dados aí que a gente pode analisar, por exemplo, eu tenho lá, vai, nome, RG, o CPF. Só aí já é um ponto crítico, porque o CPF, ele é um dado pessoal. Só que com o CPF, se eu não fizer o tratamento da informação, que o tratamento eu vou deixar isso de uma forma que não fique exposto, que não fique, por exemplo, na rede para todo mundo acessar, que tenha aquela garantia que vai ter o sigilo da informação. E aí, esses dados pessoais que a gente tem, eu tenho que ter uma pessoa que vai fazer justamente esse controle, que vai acabar tramitando esses documentos, e é aquilo que eu acho que eu tinha comentado, que a pessoa ela tem que assinar um termo, que esse termo vai acabar sendo aí responsável pelo não vazamento, e quando a pessoa sair da empresa, ela vai levar nenhuma informação com ela. Então ela sai, ela não leva nada, ela deixa isso assinado, porque caso vaze alguma informação, ela corre o risco aí de ter processo. Então é bem complicado quando a gente tem uma empresa muito grande, com informações aí que acabam colocando em risco se a gente não tem essa parte de tratamento. Tudo bem? Todo mundo entendeu sobre o que é tratamento de dados? Eu vou separar as informações, eu vou deixar para o responsável aí na empresa ele cuidar desses dados, deixar esses dados mantidos guardados ali de uma forma que não fique exposto, que a pessoa não fique aí com seus dados expostos. Isso, aplicativos, né, na internet, muitas vezes vaza. Acredito que foi o Mercado Livre há pouco tempo. Um número considerável de clientes teve seus dados expostos porque vazaram. E aí você entra lá, tem a questão da LGPD, eles mudam os termos e de repente foi lá e os dados vazaram. Não sei quem é que tem conta do Mercado Livre, mas eles tinham colocado um aviso falando, saiu também na internet, porque foi um caso que gerou preocupação. Quem tem conta lá sabe que
tá lá o seu RG, o seu CPF, às vezes está o cartão salvo, tudo isso foi exposto. E aí a empresa correu a parte de segurança. Outras empresas também, até ontem, tem um aluno que trabalha numa empresa lá de Santos, que é de saúde. E aí ele falou que teve um software que as pessoas usam no computador e também tem aplicativo, só não vou lembrar o nome agora. E esse software, ele acabou sendo contaminado por um vírus que todos que tinham instalado no computador ou no celular, eles estavam expostos porque os hackers conseguiam ver tudo. Tudo mesmo assim. Vai fazer uma compra lá, a graça. Ele vai, olha. É, Você está lá, acessou, digitou seu e-mail, sua senha, ele consegue olhar. As conversas, informações de documento, tudo ele consegue. E aí, pelo que ele falou, a empresa teve que ajustar e suspender algumas atividades por causa desse software, justamente porque vazou. Então, é um problema que tem esse vazamento. E aí, ó, os dados sensíveis que as empresas dentro do RH, por exemplo, podem colocar, questão religiosa. Eu não lembro na sala se tem alguém que é adventista. Eu acho que não, porque todos fazem a aula de sexta, né? Mas o adventista na sexta-feira, ele não frequenta no final do dia lá faculdade, escola, por conta de ter uma lei que garante isso para ele. E no trabalho, tem restrições também se ele trabalha sábado, porque eles guardam sábado. E aí, essa informação, ao ser perguntada, ela pode ser considerada uma informação sensível, porque isso pode gerar, de repente, uma não contratação da pessoa e um problema. Ou a opinião política da pessoa, a questão se ela é ligada a sindicato, sei lá, o Marcos é ligado à CUT, Central Única do Trabalhador, que é ligado a sindicato. E aí a empresa, por que que ela quer saber se é ligado ou não? Ela está contratando pela competência, pelo saber dele. Agora, a empresa vai contratar porque é filiado ou não a sindicato ou a partido político. Geralmente, ano de eleição, né? Igual essa última eleição ficou bem polarizado, assim. É, o time do Lula de um lado, o time do Bolsonaro de outro lado, e aí a galera na rede social batendo bastante. Isso não pode ser motivo, tá? Teve empresa lá que o patrão tentou obrigar as pessoas a votarem num dos candidatos, e aí foi descoberto, pagou multa, teve problema. Então, esses dados sensíveis, eles não podem acabar vazando. Outro ponto que a gente tem são os dados anônimos, que aí os dados anônimos, eles acabam sendo levantados e precisam aí, você, nesse tratamento dos dados, deixar ele ali de uma forma que você não vai identificar quem é a pessoa. Isso serve também como uma garantia. Diferente, né, de eu ter o nome e sobrenome, sei lá, o número do PIS, ou em trabalho home office, que foi um ponto aí nesses últimos anos que cresceu, a questão do uso do IP, protocolo IP. Não sei se alguém sabe o que é IP, na aula de informática se falou, mas é o endereço, é o seu endereço online. Então, é a Internet Protocolo, né, que é o nome. E o IP, ele identifica de onde você está acessando o seu computador. Um exemplo. Antes lá, as LAN houses, né, não sei se a Laura sabe o que é LAN house ou a Giovana, né, são mais novas, mas a LAN house, ela tinha o usuário que pagava para ficar na internet lá 1 hora, 2 horas. Esse usuário, ele acessava, fazia o que ele queria e pronto. Aí o governo começou a colocar algumas questões para segurança. Então, você ia acessar, o cara fazia um cadastro, tinha seus dados lá, porque se você fizesse algo irregular naquele período, na Lan House, usando seus dados, eles conseguiam te rastrear. E aí, o IP, ele mostra de onde é a pessoa, de onde você está acessando. Então, cuidado que no celular tem IP, no computador tem IP, e aí o IP também é um dado que tem que tomar cuidado, porque ele acaba sendo aí um dado pessoal, mas a empresa também ela não pode expor, até porque é o endereço onde mora esse funcionário, tá? Então,
até os dados médicos já testados aí, entra nessa parte dos dados que a gente tem. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguém? Que isso aqui eu já tinha falado, mas eu estou acrescentando algumas informações que era referente aí à última aula. Sim ou não? Ou ninguém está ouvindo eu falar? Giovana, a Tático, entrou. Tudo bem, ô jovem Marcos? Cadê? Tudo certo? Ah, muito obrigado, Kate, que o povo aqui não fala, né? Na sala fala mais que o Cabral na caravela. Beleza. Então, eu vou continuar. Outro ponto que eu acredito que a gente tinha falado, comentado, era a questão do armazenamento de dados. E aí, esse armazenamento, ele gera, por exemplo, um cuidado no como que eu vou coletar esses dados. E aí entra, por exemplo, acho que até no vídeo que eu tinha mostrado para vocês lá, esse risco, que era a parte. Se eu vou pegar pelo site, vou fazer um banco de dados dos clientes pelo site, ou dos funcionários, ou dos candidatos. E aí o site ele pode vazar a informação. Então eu tenho que ter um cuidado com a segurança desse site, desse armazenamento. Outro ponto importante é tomar cuidado, porque se a empresa tem um computador que é chamado de servidor, também não sei se aprenderam isso na aula de informática, mas o servidor, ele é um computador principal com maior capacidade, e aí o servidor ele serve justamente para que concentrem os dados da empresa ali. Não sei, a prefeitura tem, né? A Fabrícia trabalha aí na prefeitura, tem lá o pessoal do CPD, o Departamento de Informática, e tem um servidor onde todas as informações ligadas a processo, a coisa dos computadores, vão ficar concentradas lá. Geralmente o servidor tem uma segurança maior, tem instalado lá programas e tal, e aí esse servidor, ele ajuda no processo de você tramitar as informações até com uma segurança maior. E o último passo aí que a gente pode falar ligado a essa parte aqui do LGPD, tem mais coisas, tá? Mas para que vocês possam entender, é a questão de verificar se realmente são necessários os dados aí e que a empresa ela vai precisar ao fazer a coleta, solicitar aí o consentimento. É igual se eu abrir aqui um site, ele vai me perguntar. Ele vai perguntar se eu aceito aquelas informações, a coleta de informações. Um exemplo que sempre acontece, que são aqueles cookies, que ele é o rastreamento daquilo que você está navegando, ele vai acabar me perguntando, não porque o site está preocupado com a minha informação ou de ter o consentimento, mas que ele está preocupado, na verdade, em adequar a lei. Até que eu já falei, né, 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, isso daí acaba pesando. Os dados, eles acabam tendo, nesse ponto, e despertar aí um cuidado especial, porque quem que vai acessar esses dados dentro da empresa? E qual é o risco disso? Por isso que os colaboradores precisam estar alinhados para que eles possam também seguir esse processo de quem for analisar os dados, analisar, mas acabar usando somente para finalidade. A empresa precisa deixar claro para o funcionário por que que ela precisa daquela informação, para evitar aí processos trabalhistas que tem algumas ações, podem perguntar para a Márcia, não sei se a Márcia vai abrir a live aí depois, mas ações retroativas aí atrelado a tratamento de dados e informações, que tem virado um problemão para muita empresa, porque os dados têm ficado expostos. E tem algumas questões, por exemplo, se é órgão público, né, que a gente tem a Bia e a Fabrícia, tem uma parte de legislação que obriga lá você a colocar as informações, na ETEC lá, que tem informações de gasto,
informações de funcionários, pagamento, isso tudo tem uma legislação que garante a parte da transparência. Mas a LGPD, ela veio também para regulamentar isso, e aí essa questão dos dados para evitar que fiquem expostos e que vazem esses dados. Então a gente começa a ver que são coisas que o governo teve que se adequar, que ele mesmo criou a lei, e aí ele mesmo tem que se adequar à lei, e além do governo, as empresas, que aí com um pouco mais de dificuldade, até por questão de recurso, muitas vezes, ela também precisa ou precisou aí se adequar. Uma questão para vocês deixarem até anotado, não sei se alguém está anotando aí, no caderno e tal, ou até digitalmente, o ponto que a gente tem que considerar é quem são os principais atores. Vocês vão ver que vão sair duas atividades. Na primeira, vocês precisarão responder três perguntas lá, que é para frequência, e aí essas perguntas são ligadas aí ao que eu estou falando, ao slide, e a segunda, vocês vão observar a parte de tratamento de dados sensíveis. Então, eu montei um contrato de admissão, tá, de trabalho, e nesse contrato tem informação sendo solicitada ao funcionário que a empresa não deveria solicitar. Então, é importante vocês lerem com calma. Eu acredito que eu deixei em PDF, então vocês dão uma lida com calma, observa, porque nesse contrato que caem em dados pessoais, caem em dados anônimos lá, caem, por exemplo, a função que está atrelada aí à pessoa, caem em dados sensíveis. E aí, o objetivo é que vocês consigam identificar quais são os dados sensíveis dentro daquilo que está sendo pedido. Então, quando sair, ó, 7h30 vai sair a primeira, que já é daqui a pouco. Eu acredito que são as questões. E depois, na sequência, sai a outra atividade, 7h40, 7h50. Beleza? Último ponto aí para poder já liberar vocês para fazerem quais são os atores que estão atrelados, que a empresa precisa ajustar quando a gente fala de tratamento de dados. Dentro aí do RH ou do departamento pessoal. Aí, um parênteses até disso dos atores, vocês viram, tanto comigo quanto na aula de cálculo, acredito que em outras aulas, que o RH ele não é só, né, fazer lá a contratação, não é só fazer a seleção, ou o departamento pessoal não é simplesmente calcular a folha ou usar um programa para calcular a folha. A gente tem uma infinidade de informações que precisam ser feitas. Por exemplo, se a pessoa faz só a parte lá específica de RH, de recrutamento e seleção, ela precisa pensar no processo, pensar na vaga, a questão de remuneração, de cargo e salário, quais são as competências, qual é o perfil. Eu abro uma gama de coisas. No DP, ajuste lá de legislação para poder ligar daí a benefício, a pagamento, a convenções, a parte da folha de pagamento. E aí, essa questão da LGPD com os funcionários foi mais um ponto que veio para poder agregar mais tarefas. Então, cada vez mais, eu vejo isso pela aluna que a gente tem no segundo módulo, que ela fala que cada vez mais tem mais função para ela fazer, porque são coisas que vão aparecendo. E aí, na empresa, a gente precisa ter essa organização para que não peque nesse ponto da LGPD, porque os principais atores ou participantes, a gente pode colocar, são os titulares dos dados. Então, um exemplo, eu tenho aqui os dados, deixa eu pegar aqui. Olha lá, Graciele Batista da Silva. Não sei se tem mais nome aqui, mas aqui está. Ah, não, não tem. Beleza, aí eu tenho o nome dela completo, que é um dado que é atrelado aí à parte pessoal. Ela é considerada a titular dos dados que eu estou trabalhando. Então, a quem se referem esses dados? E aí, a empresa, ela precisa, dentro lá que eu falei para vocês da Constituição, que tem a legislação que rege aqui no Brasil, ela precisa ter um controlador, que é aquela pessoa que vai
analisar aí os dados, ela vai fazer o controle e o dimensionamento dos dados, aquilo que é necessário. Quem quiser copiar, ó, eu estou até colocando aí do lado aí no chat, não sei se vocês conseguem olhar o chat, mas vou marcar aqui, ó, vocês vão olhar o chat aí que vai aparecer um aviso para vocês, que é o balãozinho que tem aí quem está pelo celular. É, aí o controlador é a pessoa que vai mexer nesse tratamento de dados. Então, beleza, eu tenho o nome lá da titular e uma série de informações na contratação. Tá ligado a isso? Ou na rotina das empresas. Quando teve o e-social, que foi integrando, um monte de empresa precisou levantar informações de funcionários e, nesse caso, o controlador ele trabalharia com isso. Então, por isso que eu falei, o DP ganhou mais uma coisa para fazer. E um ponto que não sei se aconteceu com algum de vocês, tiveram pessoas que precisaram ir até a Receita Federal para atualizar dados, precisaram ir até a Caixa Econômica para ver informação ligada aí ao PIS, ao FGTS, porque estava dando divergência nesse processo de integração do governo. Então, sei lá, uma pessoa que era casada e depois a pessoa tinha separado, mas tinha feito o PIS com o nome de solteiro, depois fez o FGTS com o nome de casado e agora está com o nome de solteiro de novo. Estava dando divergência. Aí tinha que comparecer lá. Então, o controlador, ele vai lidar diretamente com esses dados, mas ele pode também, sei lá, o controlador pode ser aí o diretor do RH da empresa, se for uma empresa grande. Ele pode nomear uma pessoa que seria o operador. Espera aí que eu já falo da Fabrícia aqui. O operador, ele vai ser quem ali diretamente faz o tratamento. Então, o operador e o controlador, a empresa pode definir para fazer tipo a separação, mas ele pode ser a mesma pessoa para fazer tudo. Que, né, quem trabalha em uma empresa média, sei lá, pequena, média, sabe que um funcionário ele faz várias funções. E aí é um problema, né? Porque você vai ficar cada vez mais atarefado na hora de analisar isso. Tem até, eu estou colocando aí o artigo, que é o inciso 9 do artigo 5º, que fala aí da Lei Geral de Proteção aos Dados. E a Fabrícia falou que passou por isso, de ter que atualizar os dados, e aí a empresa precisa ficar atenta, porque se não trava, aí você não recolhe lá a informação do tributo, do imposto, não informa, e aí o RH vai ficando com pendência. Não sei se lembram lá das aulas que a gente, até do FGTS que eu tinha mostrado, quando a empresa tem pendência lá, essas pendências vão gerando problema e aí a empresa pode ficar negativada ou o governo pode reconhecer aí que a empresa ela está irregular. Então tem que tomar cuidado, porque se ficar irregular, é uma situação que a empresa pode vir a pagar multa, pode ter problema junto ao governo. Tudo bem? Pergunta, dona Júlia. Aproveite. Ninguém? Não, professor. Muito obrigado, Júlia. Senti falta do seu café hoje. Tomando até água, ó. Outro ponto. Controlador e operador vão tratar os dados. E a empresa, ela pode, nesse caso, colocar também uma função atrelada aí ao encarregado, de acompanhar o processo do tratamento de dados. Esse encarregado, ele vai olhar a informação que o funcionário está informando lá, o que ele está colocando, e o que o agente de tratamento, o operador, né, o controlador, está fazendo para justamente ficar acompanhando. Tem empresa que ninguém acompanha nada. E aí a gente tem um ponto que, se a empresa não acompanha, os dados podem vazar, os dados podem, é, além de vazar, serem usados de forma indevida, e aí o funcionário pode se sentir prejudicado. E aí começam as ações trabalhistas que a gente já falou em alguns momentos, e aí o governo, sempre que ele cria um organismo, assim, nesse sentido de colocar uma legislação, ele vai direcionar a algum órgão fazer o controle. Por exemplo, vocês devem lembrar aí há pouco tempo da parte da vacina que a gente teve, que quem fazia a liberação da vacina, ainda hoje é assim, né? Quem faz a liberação da vacina? Alguém sabe quem é? Vacina que eu estou dizendo é da Covid. Ninguém, meu Deus do céu.
Paloma. Anvisa, olha, aleluia, Jesus. Pelo menos a Paloma veio para a aula. Vou colocar até aqui, ó, aplausos, meu Deus. A Anvisa é o que? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo, quando ele cria essas agências, a ideia é que essas agências elas façam aí a fiscalização de alguma legislação ou de algo que foi colocado. Um outro exemplo é telecomunicações, internet, celular. Quando a gente tem isso, também nós passamos por fiscalização, sei lá. A Giovana foi lá e reclamou que a operadora está sem sinal e colocou lá, pagou a conta e não está funcionando o telefone. Aí a operadora não fez nada. Aí o governo criou a Anatel, que é de telecomunicações, para fiscalizar. No caso da LGPD, eu estou falando desses exemplos porque o governo também criou uma autoridade ali, criou um órgão para poder fazer esse acompanhamento, e aí a gente tem o risco de, se a empresa não se adequa, ter denúncia lá, ou de ter alguma reclamação na ouvidoria, alguma reclamação quanto a esse trabalho, e aí vira um problema, porque a empresa precisará se adequar, e aí já deve envolver multa. É igual quem tem comércio, as cidades aí a gente tem sempre a fiscalização da prefeitura. Se não está adequado, ele vem, ele dá notificação, ele dá multa, e aí as empresas também precisarão se adequar e se ajustar nesse processo, tá? Os dois pontos que a gente tem de pegar o dado, você fazer o tratamento e manter esse dado preservado, são importantes para poder a empresa funcionar sem que haja risco e, principalmente, se você vai trabalhar com dados que envolvam menores de idade, sei lá, é uma clínica, é um hospital, e aí esse tratamento também precisa ser direcionado para que haja um cuidado com os dados dos menores de idade, que é ainda mais grave por conta de a questão da legislação que também preserva essa parte, tá? Então, se eu tenho lá, sei lá, os funcionários da empresa trabalham numa clínica infantil pediátrica, pode ter mais problema porque tem um artigo específico que fala disso. Então, todo esse tratamento precisa ser observado e até, né, não precisa nem ser de saúde, que eu lembrei de um outro ponto, de uma outra hipótese, por exemplo, quando você tem menor de idade trabalhando lá como aprendiz ou como estagiário. E aí, se você tem menor aprendiz ou estagiário, também acaba tendo um cuidado maior com os dados dele para evitar aí de vazar ou para que tenha essa segurança no tratamento dos dados, tá? Vocês viram aí que a atividade saiu, apareceu para vocês ou não? Ninguém? Tem alguém que está dormindo, assim, tipo, deitado e dormindo?